O Brasil, um país de belezas exuberantes e contrastes gritantes. De um lado, paisagens paradisíacas e uma cultura vibrante. De outro, a sombra da desigualdade, da corrupção e da violência. As favelas, aglomerados de casas precárias, se amontoam nas sombras de edifícios imponentes. Um retrato cru da disparidade social que marca o país. As filas intermináveis nos hospitais públicos contrastam com a agilidade dos serviços privados, acessíveis apenas a uma parcela privilegiada da população. A violência, como um fantasma, assombra as ruas, alimentada pela desigualdade e pela falta de oportunidades. A corrupção, um câncer que corrói o país, desvia recursos que deveriam ser destinados à educação, saúde e segurança. Em meio a esse cenário desafiador, surge a pergunta: por que o Brasil não deu certo? Por que, apesar de sua riqueza e potencial, o país ainda patina em problemas crônicos? A resposta, como um quebra-cabeça complexo, reside em nossa história, em nossas estruturas sociais e na forma como o poder se consolidou ao longo dos séculos. Para entender o Brasil de hoje, precisamos mergulhar em nosso passado, desvendar as raízes da desigualdade e questionar as narrativas que moldaram nossa identidade. É preciso ir além das explicações simplistas e encarar a verdade incômoda. O Brasil, desde sua gênese, foi estruturado para servir a poucos, e não ao povo. E essa herança colonial, marcada pela exploração e pela concentração de poder, continua a lançar sua sombra sobre o presente. A história do Brasil não começou com um sonho de construção de uma nação justa e igualitária. Começou com a cobiça, com a exploração predatória dos recursos naturais e com a mão de obra escravizada. Os portugueses, em sua ânsia por riquezas, não viram no Brasil um lar, mas sim uma fonte inesgotável de lucro. A terra, antes habitada por povos indígenas, foi dividida em lotes gigantescos e entregue a poucos privilegiados. Nascia ali, em meio à violência da colonização, a estrutura fundiária desigual que ainda hoje marca o país. A exploração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, tudo girava em torno do enriquecimento da metrópole, e não do desenvolvimento da colônia. A escravidão, mancha cruel em nossa história, moldou as relações sociais e deixou cicatrizes profundas. O trabalho forçado de milhões de africanos gerou uma elite branca e rica, acostumada a ter seus desejos atendidos sem questionamentos. Essa elite, herdeira de privilégios e de uma mentalidade colonial, se perpetuou no poder, mesmo após a independência. A abolição da escravidão, tardia e mal conduzida, não significou o fim da desigualdade. Os negros, libertos sem terra, sem educação e sem oportunidades, foram marginalizados e empurrados para a base da pirâmide social. O Brasil, independente no papel, carregava em suas entranhas as marcas da exploração e da injustiça. Para entender a persistência da desigualdade no Brasil, precisamos olhar para além das explicações superficiais. Não se trata apenas de falta de esforço individual ou de uma suposta cultura da pobreza. A desigualdade no Brasil é estrutural, enraizada em séculos de exploração e de um sistema que privilegia uma minoria em detrimento da maioria. A concentração de terras, herança nefasta do período colonial, impede o acesso à terra por parte de milhões de brasileiros. A falta de investimento em educação de qualidade perpetua o ciclo da pobreza, limitando as oportunidades para as classes menos favorecidas. O sistema tributário, injusto e regressivo, onera os mais pobres e beneficia os mais ricos. A corrupção, endêmica e institucionalizada, desvia recursos que deveriam ser investidos em políticas públicas essenciais. Enquanto milhões de brasileiros lutam para sobreviver com salários mínimos, políticos corruptos enriquecem ilicitamente, esvaziando os cofres públicos. A impunidade, como um escudo protetor,
garante a perpetuação da corrupção, corroendo a confiança nas instituições e na democracia. A história do Brasil é marcada por ciclos de exploração, nos quais a riqueza gerada pelo trabalho de muitos se concentra nas mãos de poucos. Essa lógica perversa se repete ao longo dos anos, disfarçada sob diferentes nomes e regimes. Cabe a nós romper com esse ciclo vicioso e construir um futuro mais justo e igualitário para todos os brasileiros.